E aí, galera do Me Salva, dando continuidade ao nosso módulo de fisiologia, nessa aula a gente vai continuar falando então do sistema digestório dos humanos e vamos começar a falar da fase intestinal. Então, como a gente viu na nossa primeira aula de sistema digestório humano, na fase intestinal a gente vai ter o final da digestão por uma parte do intestino delgado, que é o duodeno, e a gente vai ter a absorção de água e a formação de fezes no intestino grosso. Então, aqui na fase intestinal, a gente vai estar falando dos intestinos, que eles são divididos em dois. Então, o intestino delgado e o intestino grosso. Lembrando que o intestino delgado, ele é subdividido em três partes, o duodeno, o jejuno e o ilho. Então, vamos começar falando do intestino delgado. Aqui no intestino delgado, a gente vai começar a gente vai estudar ele nas três partes. Primeiro o duodeno, depois o jejuno e o ilho. Então, aqui a gente vai começar a falar do duodeno. Então, o que ocorre aqui no duodeno? Lembra que na primeira aula a gente falou que aqui vai ocorrer o final da digestão. Essa digestão ela vai ser possível porque esses órgãos acessórios vão liberar substâncias que vão digerir, então, certas partes do nosso hambúrguer. Ele voltou aqui. Então, no nosso duodeno, ele vai ter mais ou menos uns 30 centímetros e é aqui onde vai ocorrer, então, o final da nossa digestão. Então, o final da digestão. E o que esses órgãos acessórios, então, vão contribuir para isso? Então, aqui a gente vai ter o nosso pâncreas, e esse pâncreas, ele vai ser responsável por liberar diversas enzimas. E dentro dessas enzimas, então, vai ser um suco pancreático, aqui vamos escrever suco pancreático. Nesse suco pancreático, a gente vai ter uma enzima bem importante, que é a lipase pancreática. Também a gente vai ter outra enzima, que é a amilase pancreática. E lembrando, então, que aqui o bolo alimentar vai começar a ser chamado de quimo. Ele chegou o bolo alimentar lá na fase gástrica e aqui chegando no intestino delgado vai ser chamado de quimo. E lembrando que na fase gástrica, o bolo alimentar ele estava em um pH muito ácido. E aqui na fase intestinal ele vai então chegar e vai ter um pH mais básico, porque no suco pancreático também vai haver a liberação de bicarbonato de sódio. E esse bicarbonato de sódio, então, vai fazer com que nessa fase do duodeno o pH seja por volta de 8. Então, aqui a gente vai ter um pH mais básico. E qual é a responsabilidade, então, dessas duas enzimas, dentre várias que ocorrem no suco pancreático? A lipase pancreática, como o próprio nome diz, ela vai ser responsável, então, por digerir lipídios, por digerir gorduras, enquanto a amilase, como a amilase salivar, vai ser responsável por digerir o amido. Então, aqui nessa fase, no final da digestão, a gente vai ter o final da digestão do pão, do nosso hambúrguer, né? E também vai ter a digestão das gorduras, então, do queijo do nosso hambúrguer. Mas a digestão dessas gorduras, ela precisa de uma outra substância para ocorrer. E essa substância, ela vai ser liberada pelo fígado. O fígado, ele vai liberar uma substância chamada bile. E a gente tem que ter bem claro aqui que a bile não é enzima. A bile é uma mistura de sais biliares, então ela não é enzima, gente. A gente tem que lembrar muito bem disso. A bile é uma mistura de sais biliares que vão ser produzidos aqui no fígado e eles vão ser armazenados numa bolsinha chamada vesícula biliar.
E essa bile, então, ela vai ser responsável por emulsificar, por englobar as partículas de gordura para que a lipase pancreática possa agir e quebrar essa gordura. Então, aqui no intestino delgado, na parte do duodeno, a gente vai ter o final da nossa digestão. Já no jejuno e no ilho, a gente vai ter então a absorção dos nutrientes. A absorção dos nutrientes. E como é que ocorre então a absorção desses nutrientes? Essa absorção ela só é possível porque a borda de todo o intestino aqui da parte do jejuno e do ilho, ela é uma, aqui tem um desenho, ó, ela é uma borda em escova. Então, borda em escova, é assim que a gente classifica esse tipo de borda, porque ela tem vilosidades, que são como se fossem dedos, com várias microvilosidades, então como se fosse um dedo cheio de dedinhos. E isso faz com que a superfície de absorção seja maior. Então, aqui no intestino delgado, a gente vai ter paredes com uma alta absorção, uma alta superfície de absorção, para que a absorção dos nutrientes, que são essenciais ao organismo seja mais eficiente. E pela importância dessa absorção, então, que o jejuno e o ilho vão ser bem mais longos do que o duodeno. O jejuno vai ter mais ou menos 4,5 metros, enquanto o ilho vai ter mais ou menos 1,5 metro. Então, aqui no intestino delgado, a gente vai ter toda essa absorção. E já no intestino grosso, a gente vai ter, então, como a gente falou na primeira aula, de sistema digestório humano, a absorção de água. Então, a gente vai absorver a água e formar as fezes. E aqui, esse intestino grosso, a gente vai poder dividir ele em 3 partes. Então, a gente vai ter aqui um colo ascendente, um colo transversal e um colo descendente. Então, aqui o quimo que estava no intestino delgado vai chegar aqui e vai passar a ser chamado de quilo. Então, aqui a gente denomina nosso bolo alimentar, que virou quimo, agora vai ser chamado de quilo. E aqui, então, esse quilo vai sofrer a absorção da água. À medida que ele for passando pelo intestino grosso, a água vai sendo absorvida, fazendo, então, com que seja formada as fezes. As nossas fezes, apesar da grande absorção de água que a gente tem, elas são formadas por 75% de água e 25% de matéria sólida, de nutrientes que a gente não vai absorver, de excesso do alimento. Então, quando essas fezes vão chegar aqui no reto, então a gente vai ter o reto e o ânus. Então, quando essas fezes chegam aqui no reto, elas vão começar a estimular terminações nervosas. E essas terminações nervosas vão estimular um esfíncter. Então, aqui a gente vai ter um esfíncter interno. E esse esfíncter interno, ele vai ter uma ação involuntária. Então, não depende da nossa querência, como se diz, a gente não precisa querer, é involuntário. Então, é aquela situação do cocô na portinha. Então, quando o cocô tá na portinha ali batendo, tu não tem o que fazer, ele vai ficar batendo. E essa ação involuntária do esfíncter faz com que ele relaxe. Então, as fezes que vão passar para o próximo esfíncter. E esse esfíncter é o externo. Já esse esfíncter externo, ele tem uma ação voluntária. Então, o cocô vai estar lá batendo na portinha, vai haver o relaxamento desse primeiro esfíncter, do esfíncter interno, que é involuntário. O cocô vai passar, então, por um segundo esfíncter, por uma segunda região, onde ele vai chegar no esfíncter externo. E esse esfíncter externo, ele vai ter ação voluntária.
Então, a gente só vai fazer cocô quando a gente quiser, salvo em alguns casos. Então, a batida na portinha não tem como, ele vai bater, mas a liberação das fezes, ela vai ocorrer voluntariamente. Então, chegando ao final da digestão do nosso hambúrguer, a gente teve o início da digestão do pão, lá nas glândulas salivares, lá na boca, através da amilase salivar. Depois, no estômago, a gente teve a digestão, então, das proteínas, tanto do queijo quanto da carne. Ali no intestino delgado, a gente teve, ali no duodeno, a gente teve, então, a digestão, o final da digestão da amilase, através da amilase pancreática do amido e através da lipase pancreática, então, das gorduras, tanto da carne, quanto do pão, quanto do queijo. E aqui no intestino grosso, todos os nutrientes foram absorvidos. Então, no nosso hambúrguer, o que a gente não vai digerir vai ser a alface. A alface, ela é formada por celulose. Então, a celulose, ela não é digerida pelo nosso organismo, porque a gente não tem celulase, que é aquela enzima aquela enzima que é produzida pelos micro-organismos que são simbiontes dos ruminantes. Então, se tiver um milhinho aqui no nosso hambúrguer, a gente vai ver ele no cocô. Por quê? Porque ele é formado por celulose. Então, do nosso hambúrguer, a gente vai absorver praticamente todos os nutrientes, salvo a celulose que está na alface. Então, gente, a gente acaba aqui a digestão, o sistema digestório nos seres humanos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!